O ano é aproximadamente 30 depois de Cristo. Jerusalém ainda está marcada pelos acontecimentos das últimas semanas. As ruas continuam movimentadas por comerciantes, peregrinos e soldados romanos. O templo permanece no centro da vida religiosa do povo judeu. Mas, entre seus muros e vielas, uma notícia começa a se espalhar. Um homem crucificado pelos romanos estaria vivo. Segundo os evangelhos, Jesus de Nazaré havia ressuscitado o terceiro dia e aparecido aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Para seus seguidores, aquele não era apenas o fim de uma história, era o começo de uma missão. O pequeno grupo que antes caminhava ao lado de Jesus agora precisava seguir sem a presença física de seu mestre. E a tarefa parecia impossível. Eles não eram governadores, não eram filósofos famosos, não comandavam exércitos. A maioria era formada por homens simples da Galileia, pescadores, artesãos, um cobrador de impostos, pessoas comuns que, segundo os relatos bíblicos, haviam recebido uma missão extraordinária: anunciar a mensagem de Jesus até os confins da terra. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquele pequeno grupo mudaria profundamente a história do mundo. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos permaneceram reunidos em Jerusalém após a ascensão de Jesus. Ali aguardaram o cumprimento de uma promessa feita por seu mestre, a descida do Espírito Santo. O episódio, conhecido como Pentecostes, marca o nascimento da Igreja segundo a tradição cristã. A partir dali, os acontecimentos se aceleram. Milhares de pessoas passam a aderir à nova fé. Comunidades cristãs começam a surgir. Ao mesmo tempo, cresce também a oposição das autoridades religiosas e, mais tarde, do próprio Império Romano. É nesse cenário que dois homens assumem um papel central. Um deles havia sido um simples pescador do mar da Galileia, impulsivo, cheio de falhas, mas escolhido por Jesus para exercer uma liderança entre os discípulos. Seu nome era Simão, mais conhecido como Pedro. O outro jamais imaginou que dedicaria sua vida ao cristianismo. Pelo contrário, segundo os próprios relatos bíblicos, foi um dos mais severos perseguidores dos primeiros seguidores de Jesus. Seu nome era Saulo de Tarso. Mais tarde, seria conhecido como Paulo. Poucos personagens exerceram tanta influência na formação do cristianismo quanto esses dois homens. Mas antes de acompanharmos suas jornadas, precisamos compreender o mundo em que viveram. Um mundo dominado por Roma, marcado por tensões políticas, profundas diferenças religiosas, uma extensa rede de estradas que, sem saber, acabaria facilitando a expansão de uma mensagem que atravessaria continentes. Nesta jornada, vamos acompanhar o que a Bíblia relata sobre Pedro e Paulo, o que os primeiros escritores cristãos registraram sobre suas vidas, como suas trajetórias marcaram o início de uma das maiores transformações religiosas da história. Porque, depois da cruz, a história estava apenas começando. Após a ascensão de Jesus, os discípulos permaneceram em Jerusalém. Segundo o relato do Atos dos Apóstolos, eles obedeceram à orientação de Jesus para não deixarem a cidade até receberem a promessa do Pai. Reuniam-se em oração. Entre eles estavam os 11 apóstolos, algumas mulheres que haviam acompanhado o ministério de Jesus, e Maria, sua mãe. Também estavam presentes outros discípulos, formando um grupo de cerca de 120 pessoas. Antes mesmo de qualquer grande acontecimento, uma decisão precisava ser tomada. Judas Iscariotes, que havia entregue Jesus às autoridades, já não fazia parte do grupo. Segundo o livro de Atos,
Pedro tomou a palavra diante dos discípulos e lembrou as passagens das Escrituras que falavam sobre a necessidade de outro ocupar aquele lugar. Foram apresentados 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Após a oração, lançaram sortes, uma prática conhecida entre os judeus da época para buscar a vontade de Deus em determinadas decisões. Segundo o relato bíblico, a escolha recaiu sobre Matias, que passou a integrar o grupo dos 12 apóstolos. Era um gesto simbólico, mas profundamente significativo. O número 12 representava as 12 tribos de Israel. Antes que a missão começasse, o grupo estava novamente completo. Poucos dias depois, chegaria uma das passagens mais marcantes de todo o Novo Testamento. Era a festa de Pentecostes. Judeus de diversas regiões do mundo estavam em Jerusalém para celebrar uma das principais festas religiosas do calendário judaico. Segundo Atos, enquanto discípulos estavam reunidos, ouviu-se um som vindo do céu, como de um vento muito forte. Em seguida, apareceram algo semelhante a línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. O texto afirma que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. A cena rapidamente chamou a atenção das pessoas que estavam na cidade. Peregrinos vindo de diferentes regiões passaram a ouvir aqueles galileus falando em seus próprios idiomas. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, visitantes de Roma, cretenses, árabes. Segundo o texto bíblico, todos ouviam as grandezas de Deus anunciadas em suas próprias línguas. Alguns ficaram maravilhados, outros zombavam, dizendo que os discípulos estavam embriagados. Foi então que Pedro deu um passo à frente. O mesmo homem que poucas semanas antes negara conhecer Jesus diante de uma criada agora falava publicamente para uma multidão. Segundo Atos, Pedro levantou a voz e explicou que aquilo não era embriaguez. Era o cumprimento da profecia anunciada pelo profeta Joel, que falava sobre um tempo em que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a humanidade. Em seguida, Pedro recordou a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Citou os salmos atribuídos a Davi. Explicou por que os primeiros cristãos acreditavam que aquelas escrituras apontavam para o Messias. E concluiu com uma declaração que marcaria o início da pregação cristã. Deus fez Senhor e Cristo a este Jesus, a quem vocês crucificaram. Segundo o relato bíblico, aquelas palavras tocaram profundamente muitas pessoas. A multidão perguntou: "Que devemos fazer?" Pedro respondeu: "Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo." Atos afirma que, naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Foi o nascimento da primeira grande comunidade cristã. Os novos seguidores perseveravam no ensino dos apóstolos, partilhavam refeições, oravam juntos, dividiam seus bens quando necessário, e se reuniam diariamente no templo e também nas casas. Segundo a narrativa bíblica, a igreja nasceu como uma comunidade profundamente unida, sustentada pela oração, pela comunhão e pelo ensino dos apóstolos. Naquele momento, ninguém imaginava até onde aquela mensagem chegaria, mas a liderança de Pedro já começava a se destacar. Ao mesmo tempo, em outra cidade do Império Romano, um jovem fariseu observava o crescimento desse movimento com profunda preocupação. Seu nome era Saulo, e sua história estava prestes a cruzar o caminho da igreja de uma maneira completamente inesperada. Enquanto a comunidade cristã crescia em Jerusalém, as tensões também aumentavam.
Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos continuavam anunciando publicamente que Jesus havia ressuscitado. Esse ensinamento atraía cada vez mais seguidores, mas também despertava a preocupação das autoridades religiosas. Os membros do Sinédrio viam aquele movimento crescer justamente no coração de Jerusalém. Muitos dos primeiros cristãos continuavam frequentando o templo, oravam, ensinavam e afirmavam que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. Entre aqueles novos discípulos estava um homem chamado Estevão. Segundo Atos, ele era um dos 7 escolhidos para servir a comunidade cristã e era conhecido por sua fé e sabedoria. Os relatos descrevem que realizava grandes sinais entre o povo e discutia publicamente com diversos grupos religiosos. Esses debates despertaram forte oposição. Estevão foi levado diante do Sinédrio. Ali fez um longo discurso relembrando praticamente toda a história de Israel. Falou de Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão e concluiu afirmando que, assim como muitos profetas haviam sido rejeitados ao longo da história, também Jesus havia sido rejeitado. Segundo o texto bíblico, aquelas palavras provocaram profunda indignação. Estevão foi levado para fora da cidade. Ali foi apedrejado. Enquanto as pedras caíam sobre ele, o livro de Atos registra uma oração que atravessou os séculos. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pouco antes de morrer, acrescentou: Senhor, não lhes atribuas este pecado. A tradição cristã reconhece Estevão como o primeiro mártir da igreja. Mas outro personagem aparece discretamente nessa mesma cena. Quase como um detalhe, os homens que executavam Estevão depositaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos afirma que ele aprovava aquela execução. Naquele momento, Saulo não era apenas um observador. Ele tornaria-se um dos principais perseguidores da comunidade cristã. Natural de Tarso, Saulo havia recebido uma educação respeitada. Era judeu, pertencia ao grupo dos fariseus e, segundo suas próprias cartas, havia estudado aos pés do renomado mestre Gamaliel. Conhecia profundamente as Escrituras. Era zeloso pela tradição de seus antepassados. Anos mais tarde, ao escrever aos cristãos da cidade de Filipos, o próprio Paulo lembraria seu passado. Circuncidado ao 8º dia, israelita, da tribo de Benjamim, fariseu quanto à lei, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Essas palavras revelam algo importante. Saulo acreditava sinceramente que estava defendendo a fé de Israel. Para ele, aquele novo movimento representava uma ameaça às tradições recebidas de seus antepassados. Segundo Atos, sua perseguição tornou-se intensa. Homens e mulheres eram presos. Casas eram invadidas. Muitos cristãos deixaram Jerusalém e se espalharam por outras regiões da Judéia e da Samaria. Curiosamente, aquilo que parecia enfraquecer a igreja acabou contribuindo para sua expansão. Os discípulos levaram consigo a mensagem que anunciavam. Comunidades começaram a surgir em novas cidades. Enquanto isso, Saulo permanecia determinado. Segundo Atos, ele conseguiu cartas de autorização do sumo sacerdote para viajar até Damasco. Seu objetivo era localizar seguidores de Jesus naquela cidade, prendê-los e trazê-los de volta a Jerusalém. Nada indicava que aquela viagem mudaria sua vida, nem que transformaria para sempre a história do cristianismo. Mas foi justamente na estrada para Damasco que tudo mudou. A viagem de Jerusalém até Damasco não era incomum. A cidade, localizada ao norte da Judéia, fazia parte de uma importante rota comercial e abrigava uma expressiva comunidade judaica. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, foi para lá que Saulo partiu levando cartas do sumo sacerdote.
Seu objetivo era localizar os seguidores de Jesus que viviam na cidade. Caso os encontrasse, homens ou mulheres, seriam presos e levados a Jerusalém. Nada indicava que aquela seria uma viagem diferente das outras. Mas, quando já se aproximava de Damasco, algo extraordinário aconteceu. Atos relata que, de repente, uma luz vinda do céu brilhou ao redor de Saulo. Ele caiu por terra. Então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sem compreender o que estava acontecendo, perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta mudaria completamente sua vida. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Segundo o relato bíblico, os homens que acompanhavam Saulo permaneceram parados, ouvindo a voz, mas sem compreender plenamente o que estava acontecendo. Ao levantar-se do chão, Saulo percebeu que havia perdido a visão. Precisou ser conduzido pela mão até Damasco. Durante 3 dias permaneceu sem enxergar. Não comeu, não bebeu. O homem que partirá cheio de convicções agora encontrava-se completamente dependente de outras pessoas. Enquanto isso, em Damasco, outro personagem entrava discretamente na narrativa. Seu nome era Ananias. Segundo Atos, ele era um discípulo de Jesus que recebeu uma visão. Nela, o Senhor lhe ordenava que fosse ao encontro de Saulo. A reação de Ananias foi imediata. Ele conhecia a reputação daquele homem. Sabia das perseguições em Jerusalém. Sabia das prisões. E sabia que Saulo chegará a Damasco justamente para capturar cristãos. Mesmo assim, segundo o relato bíblico, recebeu esta resposta: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ananias então foi ao encontro de Saulo. Ao chegar, dirigiu-se a ele com palavras surpreendentes: Irmão Saulo. Aquele que poucos dias antes inspirava medo agora era recebido como irmão. Segundo Atos, Ananias impôs as mãos sobre ele. Imediatamente algo semelhante a escamas caiu de seus olhos. Saulo recuperou a visão. Foi batizado e voltou a alimentar-se. A transformação descrita pelo texto é impressionante. O perseguidor tornava-se discípulo. O homem que via os cristãos como uma ameaça agora passava a anunciar a mesma mensagem que antes tentava destruir. Segundo Atos, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. A reação foi de espanto. Os que o ouviam perguntavam: Não é este o homem que perseguia os que invocavam esse nome em Jerusalém? Quanto mais pregava, mais crescia a sua oposição. Segundo o relato bíblico, alguns judeus decidiram matá-lo. Vigiavam as portas da cidade dia e noite. Mas os discípulos elaboraram um plano. Durante a noite, colocaram Saulo dentro de um grande cesto e o desceram pela muralha da cidade. Foi sua primeira fuga. Não seria a última. Ao retornar para Jerusalém, Saulo encontrou outro desafio. Os discípulos tinham dificuldade em acreditar que sua conversão fosse verdadeira. O medo ainda era grande. Foi então que outro personagem desempenhou um papel decisivo: Barnabé. Segundo Atos, Barnabé apresentou Saulo aos apóstolos. Relatou sua experiência na estrada de Damasco. Contou como havia anunciado corajosamente o nome de Jesus. Graças a esse gesto, Saulo foi acolhido pela comunidade cristã de Jerusalém. Era o início de uma nova etapa. O antigo perseguidor aprenderia durante anos ao lado da igreja antes de iniciar as grandes viagens missionárias pelas quais seria conhecido. Enquanto isso, outro homem continuava liderando os primeiros cristãos: Pedro. E seria justamente através dele que uma das maiores mudanças da história do cristianismo começaria a acontecer.
porque a mensagem que nascerá entre os judeus estava prestes a alcançar oficialmente os povos não-judeus. Enquanto Saulo iniciava sua nova caminhada como discípulo de Jesus, o livro de Atos volta sua atenção para Pedro. Segundo o relato bíblico, ele continuava visitando as comunidades cristãs que surgiam na Judéia. Passou por cidades como Lida e Jope, fortalecendo os irmãos na fé. Foi nesse período que Atos registra dois acontecimentos marcantes. Em Lida, Pedro encontrou um homem chamado Enéas, que estava acamado havia 8 anos por causa de uma paralisia. Pedro lhe disse: Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Segundo o texto, Enéas levantou-se imediatamente. Pouco tempo depois, em Jope, outro episódio chamou a atenção da comunidade. Uma discípula conhecida como Tabita, reconhecida por ajudar os necessitados, havia morrido. Os discípulos enviaram mensageiros para chamar Pedro. Ao chegar, ele encontrou a casa cheia de pessoas chorando. Depois de pedir que todos saíssem do quarto, ajoelhou-se para orar. Então disse: Tabita, levanta-te. Segundo Atos, ela abriu os olhos, sentou-se e voltou à vida. Esses acontecimentos fortaleceram ainda mais a liderança de Pedro entre os primeiros cristãos. Mas logo viria um episódio ainda mais significativo. Na cidade de Cesareia, vivia um centurião romano chamado Cornélio. O texto descreve como um homem piedoso, temente a Deus, generoso com os necessitados e dedicado à oração. Segundo Atos, Cornélio recebeu uma visão. Nela, foi orientado a enviar homens até Jope para buscar Pedro. Enquanto os mensageiros viajavam, Pedro também teve uma experiência marcante. Hospedado na casa de Simão, o curtidor, subiu ao terraço para orar. Durante a oração, entrou em êxtase. Viu algo semelhante a um grande lençol descendo do céu. Dentro dele havia animais de todas as espécies. Então ouviu uma voz que dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu imediatamente: De modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma considerada impura. A voz tornou a falar: Não chames impuro aquilo que Deus purificou. Segundo o relato bíblico, essa visão repetiu-se 3 vezes. Pedro ainda refletia sobre seu significado quando chegaram os enviados de Cornélio. Guiado pelo Espírito, decidiu acompanhá-los até Cesareia. Ao entrar na casa do centurião, Pedro fez uma observação importante. Explicou que, segundo os costumes judaicos da época, um judeu normalmente não entrava na casa de um estrangeiro. Mas acrescentou que Deus lhe mostrará que não deveria considerar impuro nenhum ser humano. Cornélio então contou sua visão. Pedro compreendeu que Deus estava conduzindo aquele encontro. Foi nesse momento que pronunciou uma das declarações mais importantes do livro de Atos. Agora compreendo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas acolhe todo aquele que o teme e pratica a justiça, seja qual for a sua nação. Em seguida, anunciou a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Segundo o texto bíblico, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os cristãos de origem judaica que acompanhavam Pedro ficaram admirados. Como poderiam os gentios receber o mesmo dom? Diante do que presenciava, Pedro declarou: Pode alguém negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como também nós recebemos? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Esse episódio marcou profundamente a história da Igreja nascente. Não porque os gentios jamais tivessem ouvido falar do Deus de Israel, mas porque, segundo o relato de Atos, eles agora eram acolhidos na comunidade cristã sem precisarem primeiro tornar-se judeus. A decisão provocou debates intensos. Alguns cristãos vindos do judaísmo questionavam essa abertura. Outros viam nela o cumprimento da missão anunciada por Jesus. Enquanto essas discussões cresciam, Saulo permanecia longe dos holofotes, mas em breve seria chamado para uma missão que levaria o evangelho para muito além das fronteiras da Judéia. E essa missão começaria em uma cidade que se tornaria um dos centros mais importantes do cristianismo primitivo, Antioquia. Depois da morte de Estevão, muitos discípulos deixaram Jerusalém. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, eles se dispersaram por diferentes regiões da Judéia, da Samaria e também por territórios mais distantes, como a Fenícia, Chipre e Antioquia.
No início, a mensagem era anunciada principalmente aos judeus, mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. Alguns discípulos vindos de Chipre e Cirene passaram a anunciar Jesus também aos gregos que viviam em Antioquia. Segundo Atos, um grande número de pessoas acreditou na mensagem. A notícia chegou rapidamente a Jerusalém. Os apóstolos decidiram enviar um homem de confiança para acompanhar aquele crescimento. Seu nome era Barnabé. Barnabé era natural da ilha de Chipre. O próprio texto bíblico descreve como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ao chegar a Antioquia, alegrou-se com o que encontrou. Em vez de tentar controlar aquela comunidade, encorajou os novos discípulos a permanecerem firmes na fé. Mas Barnabé percebeu algo. A comunidade crescia rapidamente. Era necessário alguém preparado para ensinar. Então lembrou-se de Saulo. Anos haviam se passado desde sua conversão na estrada de Damasco. Depois de um período em Jerusalém, Saulo havia retornado para sua cidade natal, Tarso. Ali permaneceu por algum tempo, longe dos grandes acontecimentos narrados em Atos. Barnabé viajou até Tarso para procurá-lo. Quando o encontrou, convidou para trabalhar ao seu lado em Antioquia. Segundo o relato bíblico, ambos permaneceram ali durante um ano inteiro. Ensinavam, fortaleciam a comunidade, recebiam novos convertidos. Foi também em Antioquia que ocorreu um fato histórico registrado por Lucas. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. A palavra provavelmente foi usada pelos habitantes da cidade para identificar aquele novo grupo que anunciava constantemente a Cristo. O nome permaneceu e atravessaria os séculos. Enquanto isso, a comunidade cristã continuava crescendo. Segundo Atos, durante uma reunião de oração e jejum, o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Saulo para uma obra especial. Após nova oração, os discípulos impuseram as mãos sobre ambos e os enviaram. Começava ali a primeira grande viagem missionária. Partindo de Antioquia, seguiram inicialmente para a ilha de Chipre. Depois navegaram até diferentes cidades da Ásia Menor. Em cada lugar, repetia-se um padrão semelhante. Primeiro anunciavam a mensagem nas sinagogas judaicas. Alguns acreditavam, outros rejeitavam. Logo depois, a mensagem alcançava também pessoas vindas de outros povos. Segundo Atos, essa missão foi marcada tanto por conversões quanto por perseguições. Em algumas cidades eram recebidos com entusiasmo. Em outras, enfrentavam oposição intensa. Em Listra, por exemplo, após curar um homem que era paralítico desde nascimento, a população acreditou estar diante dos próprios deuses. Chamaram Barnabé de Zeus e Saulo de Hermes. Sacerdotes chegaram a preparar sacrifícios em homenagem aos dois, mas eles recusaram qualquer forma de adoração. Rasgando suas roupas, correram entre a multidão dizendo: "Somos apenas homens como vocês." Pouco tempo depois, a situação mudou completamente. Alguns opositores chegaram de outras cidades. A multidão voltou-se contra Saulo. Segundo Atos, ele foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e dado como morto. Mas, cercado pelos discípulos, levantou-se. No dia seguinte, continuou sua viagem. Essa cena resume boa parte da vida missionária de Paulo. Pregação, perseguição, persistência, cidade após cidade, estrada após estrada, comunidade após comunidade. A mensagem continuava avançando. Enquanto isso, em Jerusalém, surgiu uma pergunta que colocaria a igreja diante de uma das decisões mais importantes de sua história. Os gentios que aceitavam a fé em Jesus precisavam seguir todas as leis do judaísmo ou bastava a fé em Cristo? A resposta seria discutida pelos próprios apóstolos.
e Pedro e Paulo estariam novamente lado a lado. À medida que o número de cristãos aumentava entre os povos não-judeus, uma pergunta tornava-se inevitável. Aqueles homens e mulheres precisavam seguir toda a lei de Moisés para fazer parte da comunidade cristã. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, alguns cristãos vindos da Judéia ensinavam em Antioquia que os novos convertidos deveriam ser circuncidados conforme o costume de Moisés. Paulo e Barnabé discordaram. O texto afirma que houve intensa discussão. Diante da importância do assunto, a igreja de Antioquia decidiu enviar Paulo, Barnabé e outros irmãos até Jerusalém para consultar os apóstolos e os presbíteros. Era uma viagem carregada de expectativas. Pela primeira vez, representantes de diferentes comunidades cristãs reuniam-se para tratar de uma questão que afetava toda a igreja. Segundo Atos, após chegarem a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos, pelos presbíteros e pela comunidade. Relataram tudo o que Deus havia realizado entre os gentios durante as viagens missionárias. Mas nem todos concordavam. Alguns cristãos oriundos do grupo dos fariseus defendiam que os gentios deveriam ser circuncidados e observar a lei de Moisés. O debate foi intenso. Lucas não tenta esconder isso. Pelo contrário, afirma que houve muita discussão. Foi então que Pedro tomou a palavra. Recordou aos presentes o episódio vivido anos antes na casa do centurião Cornélio. Lembrou que Deus concederá o Espírito Santo aos gentios da mesma forma que aos judeus. E concluiu com uma pergunta que marcou aquele encontro. Por que tentar colocar sobre os discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos conseguimos suportar? Pedro afirmou que tanto judeus quanto gentios eram salvos pela graça do Senhor Jesus. Depois de suas palavras, a assembleia permaneceu em silêncio. Então Barnabé e Paulo narraram os sinais e acontecimentos que haviam testemunhado durante suas viagens missionárias entre os povos. Por fim, levantou-se Tiago, o justo, reconhecido como uma das principais lideranças da comunidade de Jerusalém. Após ouvir todos os relatos, recordou passagens das Escrituras e propôs uma decisão. Os cristãos vindos dos povos gentios não seriam obrigados a assumir toda a lei de Moisés. Entretanto, deveriam evitar práticas associadas à idolatria, ao consumo de sangue, de animais estrangulados e à imoralidade sexual. Segundo Atos, essa orientação foi colocada por escrito em uma carta. Judas, Barsabás e Silas acompanharam Paulo e Barnabé de volta a Antioquia para entregar pessoalmente a decisão. Quando a comunidade ouviu a carta, recebeu suas palavras com alegria. A partir daquele momento, a missão entre os gentios ganhava um novo impulso. O cristianismo começava a se consolidar como um movimento que ultrapassava as fronteiras da Judéia. Mas isso não significava o fim das dificuldades. Muito pelo contrário. Quanto mais a mensagem se espalhava, maiores se tornavam os desafios. Paulo iniciaria novas viagens. Enfrentaria prisões, naufrágios, açoites e inúmeras perseguições. Pedro também continuaria sua missão fortalecendo as comunidades cristãs. Os caminhos daqueles dois homens seguiriam por diferentes regiões do Império Romano. Mas, segundo a tradição cristã preservada desde os primeiros séculos, ambos terminariam seus dias na mesma cidade, Roma. E foi ali, no coração do maior império da antiguidade, que suas histórias alcançariam o capítulo final. Depois do Concílio de Jerusalém, o livro de Atos passa a dedicar grande parte de sua narrativa às viagens missionárias de Paulo. Pedro continua sendo mencionado em alguns momentos, mas aos poucos deixa de ocupar o centro da narrativa. Paulo, por sua vez, percorre diversas regiões do Império Romano. Segundo Atos e suas próprias cartas, visitou cidades da Ásia Menor, da Grécia e da Macedônia. Fundou comunidades cristãs. Escreveu cartas para orientar os novos discípulos.
Enfrentou prisões, perseguições e julgamentos. O livro de Atos termina de forma curiosa. Paulo chega a Roma como prisioneiro. Permanece em prisão domiciliar por 2 anos. Recebe visitantes. Ensina livremente. E então, a narrativa simplesmente termina. Lucas não relata o desfecho da vida de Paulo. Também não informa o destino final de Pedro. É nesse ponto que as Escrituras silenciam. Para acompanhar os acontecimentos seguintes, os historiadores recorrem aos escritos cristãos produzidos nas décadas posteriores. Um dos testemunhos mais antigos é atribuído a Clemente de Roma, que escreveu aos cristãos de Corinto provavelmente no final do século I. Em sua carta, Clemente recorda os sofrimentos enfrentados por Pedro e Paulo e afirma que ambos deram testemunho de sua fé até o fim. Algumas décadas depois, Inácio de Antioquia, ao escrever suas cartas durante a viagem que o levaria ao martírio, também faz referência à importância dos apóstolos para a Igreja. Já no século IV, o historiador Eusébio de Cesareia reuniu tradições ainda mais antigas e registrou que Pedro e Paulo teriam sofrido martírio durante a perseguição promovida pelo imperador Nero, após o grande incêndio de Roma, no ano 64 d.C. Segundo a tradição cristã preservada ao longo dos séculos, Pedro teria sido condenado à crucificação. Relatos antigos afirmam que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. A Bíblia não registra esse episódio. Ele pertence à tradição cristã transmitida por escritores posteriores. Em relação a Paulo, a tradição afirma que, por possuir cidadania romana, não foi crucificado. Teria sido condenado à decapitação, uma forma de execução reservada aos cidadãos romanos. Assim como acontece com Pedro, esse acontecimento não é narrado nas Escrituras, mas aparece em tradições preservadas pelos primeiros cristãos. Ao longo dos séculos, tanto Pedro quanto Paulo passaram a ser lembrados como pilares da Igreja. Segundo antigas tradições, seus túmulos estariam em Roma. A memória desses 2 homens atravessou gerações. Suas cartas continuaram sendo copiadas e lidas pelas comunidades cristãs. Os relatos sobre Pedro permaneceram vivos na tradição da Igreja, e o testemunho de ambos tornou-se parte fundamental da história do cristianismo. Independentemente das diferentes interpretações existentes sobre alguns detalhes de seus últimos anos, uma realidade permanece evidente. O pescador da Galileia e o antigo perseguidor de cristãos dedicaram suas vidas à missão que, segundo os relatos do Novo Testamento, receberam de anunciar o Evangelho, de Jerusalém até Roma, de pequenas reuniões em casas, a comunidades espalhadas por diferentes regiões do Império. A mensagem continuou avançando, e aquela pequena comunidade que surgiu após a ressurreição de Jesus transformou-se, ao longo dos séculos, em uma das maiores tradições religiosas da história da humanidade. Pedro e Paulo não encerram essa história. Eles apenas inauguram um novo capítulo. Porque, enquanto suas vozes se calavam, outros discípulos continuavam caminhando por estradas ainda mais distantes. Tomé seguia para o Oriente. André atravessava Grécia. João permanecia como testemunha de uma nova geração de cristãos. E os demais apóstolos continuavam levando consigo a mensagem que, segundo a tradição cristã, lhes fora confiada. Mas essas são histórias para o próximo capítulo das Crônicas da Humanidade.